Olá, esse aqui é o nosso velho conhecido Sonoff Mini. Para quem ainda não conhece, quem não acompanha o canal, quem está chegando agora, a gente tem um vídeo sobre ele que mostra o passo a passo, mostra todas as conexões, configuração, como você faz o pareamento e tudo mais. Vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Aproveitando, vou deixar também na descrição do vídeo aí um link para a loja Sonoff lá da Amazon. Então você vai poder adquirir esse dispositivo e outros da Sonoff, caso você tenha interesse. Além disso, não esquece aí de deixar seu like nesse vídeo e deixe também seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Bem, o objetivo desse vídeo é ser uma dica, é mais um vídeo da nossa série Dicas Rápidas. A ideia é mostrar como utilizar não só um dispositivo como o Sonoff Basic, mas dispositivos similares, outros switches desse tipo, até como o Basic, por exemplo, todos os switches similares, padrão Tuya, padrão Zigbee, enfim. Qualquer switch que tenha a função de ser um interruptor automatizado tem as características que esse dispositivo tem, que são o seguinte, Ele vai ter uma entrada de energia, então ele vai receber aqui a fase e o neutro. Se ele tiver em 220 fase, ele vai receber as duas fases na entrada, e ele tem uma saída que é fechada no momento em que ele é acionado. Então aqui dentro ele tem um pequeno relé que vai fazer o fechamento quando ele é acionado. Então, por exemplo, se eu ligo aqui 127 volts, a hora que ele fechar ele vai soltar na saída 127 volts. Se eu ligo 220, ele vai colocar na saída 220, que é o que é esperado dele. Ele vai substituir um interruptor normal, interruptor de luz normalmente, você vai substituir por ele. Além disso, se você conhece, você sabe, ele ainda tem conexões aqui para o interruptor comum, Então ele vai ser colocado no lugar do interruptor comum, ele vai ser ligado ao interruptor que estava lá e vai ser, dessa forma, automatizar a ligação daquele circuito, fazendo o quê? Interrompendo a passagem da corrente aqui, e no momento em que ele é acionado, seja pelo aplicativo, por uma agenda, por um comando de voz, enfim, por uma cena, tem várias formas dele ser acionado, isso a gente chama da automação, Ele vai fechar esse circuito, simplesmente é isso que ele faz. Então, o que ele recebe na entrada, ele coloca na saída. Muito bem, ele foi projetado para isso. Mas se eu quiser, por exemplo, na saída dele, ligar um circuito 12 volts, por exemplo, algum aparelho que funcione com 12 ou 24 volts, enfim, que não seja nem 127 e nem 220. Bom, aí eu não consigo, porque a saída dele é exatamente igual à entrada, ele foi projetado para isso. Além disso, se eu quiser utilizar esse dispositivo, ele tem uma função de pulso, que é muito interessante para automatizar, por exemplo, uma abertura de um portão, uma abertura de uma fechadura e qualquer dispositivo similar, ele precisa também enviar esse pulso, mas não pode enviar os 127 volts ou os 220 que ele naturalmente envia na saída. Bom, então ou você usa outros dispositivos que têm contatos não energizados, ou você muita gente faz modificações, Muita gente abre o Mini, ele é fácil de abrir, você pressiona aqui, abre e corta o caminho que tem na plaquinha dele para a saída. Aí ele vira um dispositivo de contato seco, mais ou menos, Não fica perfeito porque ele só tem um contato. Os dispositivos de contato seco que a gente vai ver têm contato normalmente aberto, normalmente fechado, o que não acontece quando você faz uma adaptação nele. Bom, e qual a solução? Não tem solução? Tem sim. Uma solução é utilizar um relé auxiliar como esse daqui. Esse aqui é um chamado relé de acoplamento. Para que ele serve? O relé como funciona, Eu já expliquei em outros vídeos, mas basicamente, você tem contatos, de saída, que ele vai abrir ou fechar, como o próprio Mini tem. Então, quando ele é acionado, você tem internamente uma bobina que gera um campo magnético e atrai uma peça metálica, essa peça metálica se move, fazendo que quando ele é acionado, ele feche, por exemplo, um contato. No caso desse aqui, ele tem uma bobina aqui dentro que vai receber 127 volts. Então você vai ligar aqui 127, que vai ser o mesmo 127 que vai sair do Mini, e ele vai acionar essa bobina. Só que a saída dele é o chamado contato seco. O que é o contato seco? É um contato não energizado. Então mesmo ele recebendo 127 aqui, no caso desse 127, se você precisar de 220, você vai comprar um 220. Se você precisar um que trabalhe diretamente com 12 volts, por exemplo, eu tenho um aqui, esse aqui trabalha, a bobina dele é 12 volts. Então, enfim,
Você vai comprar um adequado à tensão que o mini está saindo, né? A saída do mini. Quando o mini acionar, ele vai fechar esse contato aqui, né? A bobina vai ser energizada e ele vai acionar o contato seco, que é um contato independente da tensão da bobina. Então aqui embaixo não tem energia nenhuma. E como é que ele funciona? Ele tem 3 contatos, como a gente pode ver. O do meio é o comum. Então você vai ligar no comum o fio alimentado. Por exemplo, eu quero alimentar um circuito 12 volts, por exemplo, essa lâmpada 12 volts. O que vai acontecer? Eu vou colocar 12 volts aqui, o positivo, por exemplo, dos 12 volts entrando aqui. O negativo eu mando direto para a lâmpada. Quando eu acionar, o que vai acontecer? Ele vai mover o contato e vai fechar o circuito desse NO. O que é o NO? É uma sigla em inglês que significa normalmente aberto. Ou seja, é o contato que está aberto e a hora que eu aciono ele fecha. Então ele vai fechar o contato aqui com 12 volts, independente desse mini estar enviando 127 ou 220. Bacana, né? Mas não para por aí. O contato seco também tem outro contato aqui, que é o NC, que significa também uma sigla em inglês, que é o normalmente fechado. Então olha que bacana, ele tem 3 contatos. Vamos representar o comum por essa chave. E aí você tem um normalmente aberto e um normalmente fechado. Ele fica sempre nessa posição. Então nesse momento aqui que ele está desligado, ele está nessa posição. Ou seja, o que eu colocar aqui no comum vai ser diretamente enviado aqui à saída, que é o NC, né? Normalmente fechado. Ele já está conectado. Quando eu aciono, ele desliga daqui e liga no outro. Então olha que bacana, eu posso utilizar de 2 formas. Quando ele é acionado, ele desliga, ou quando ele é acionado, ele liga, ou as duas ao mesmo tempo. Bacana? Então nós vamos ver algumas aplicações para isso. Aquilo que eu falei, se eu quero, por exemplo, que o mini acione uma fechadura, eu não posso jogar os 127 ou 220 volts dele na fechadura. A fechadura usa 12 volts, ela precisa de um pulso de 12. Então eu posso utilizar um dispositivo como esse, o mini envia o pulso, ele aciona isso aqui durante o período do pulso, e durante o período do pulso ele vai enviar os 12 volts aqui para a fechadura, ou é para essa lâmpada que a gente vai fazer alguns testes com ela aqui. Bom, vamos ver tudo isso funcionando então. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos alimentar aqui o Sonoff, o Mini, com 127 volts, aí nós vamos ver que ele funciona com esses 127 volts, e na sequência nós vamos fazer a ligação aqui do relé acoplador, ou relé auxiliar, ou relé de saída aqui, para trabalhar com um circuito de 12 volts utilizando o Mini. Vamos lá então. Muito bem, já ligamos aqui o Mini no 127 volts, ele está ligado nesse momento, ele está energizado. Então se eu pegar o aplicativo, por exemplo, aqui, e fizer isso, não sei se é possível ouvir pela câmera, ele agora está acionado. Fechamos o relé dele, ele faz um barulhinho, ele faz um tique, né? Quando liga e desliga. Vamos mostrar então o que está chegando nele, utilizando aqui esse multímetro. Vamos colocar o multímetro aqui na escala de tensão alternada, e vamos fazer o seguinte, ele está recebendo aqui pela entrada desse primeiro conector, que é a entrada do neutro, ele está recebendo e aqui nesse segundo conector a fase, ou seja, ele recebe nesse momento 128 volts, né? Minha tensão nominal é 127. Se eu colocar na saída dele, o que acontece? Nada. Ele está dando aqui um 0,4, que é absolutamente nada, né? Se eu ligar, acionar, vejam que ele passa a enviar aqui a mesma tensão de entrada. Então, quando o Mini está ligado, ele está enviando para a saída os mesmos 127 da entrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o neutro e a entrada, 128. Agora eu tenho o neutro e a saída, 128 também. Se eu desligar ele no aplicativo, ele zera. O multímetro dá uma pequena diferençazinha aqui por passagem de corrente do circuito. Mas enfim. Bem, então nós temos, como a gente falou, o Mini enviando para a saída a mesma tensão de entrada. Ele foi projetado para fazer isso. Ele substitui um dispositivo, um interruptor comum. Para isso que ele foi projetado, ele funciona conforme ele foi projetado. Bom, vamos fazer agora a conexão do nosso relé acoplador ao Mini. Como é que nós vamos fazer isso, Então, primeiramente, eu vou tirar o Mini da tomada, para que a gente possa fazer as conexões.
E eu vou pegar o meu relé, que notem, a gente já comentou, ele tem aqui na entrada 127 volts, ele tem uma bobina que aceita 127 e ele tem na saída contatos que aceitam até 250 volts e 7 amperes. Então você pode colocar aqui muita coisa, né, nesse acoplamento que ele faz com essa vantagem que a gente falou, que ele é totalmente independente da entrada. Então, primeiramente, eu vou ligar a bobina, né, a entrada ao mini. Então eu vou colocar 2 fiozinhos curtinhos para que a gente possa fazer essa conexão de entrada dele. Vejam que ele tem um LED aqui, né? Quando ele é acionado, ele acende o LED. O bacana desse tipo de relé é que ele foi feito para ficar ligado o tempo todo, né? Então uma aplicação que a gente vai comentar, vou mostrar como funciona, é, por exemplo, naquelas fechaduras magnéticas. Então, por exemplo, eu quero usar um mini ou um similar ao mini, né, que tem a saída desse tipo que a gente viu, né, um interruptor, um switch, né, como é chamado, similar ao mini, para controlar uma porta que tem uma fechadura magnética. Eu consigo diretamente? Não, mas eu consigo utilizando um dispositivo como esse. Eu consigo alimentar um circuito 12 volts por ele? Não. Essa fechadura também é 12 volts? Consigo abrir uma fechadura comum com ele? Também não. Mas utilizando esse relé nós vamos conseguir. Então vamos ver como. Então, primeira coisa, né? Já conectei os fios aqui à entrada da bobina dele. Vejam que a corrente é alternada, então não tem uma posição certa, não tem fase, não tem neutro, não tem nada. O mini, se vocês lembram, ele tem aqui um segundo conector de neutro. Então, na verdade, ele é uma ligação desse primeiro aqui, apenas uma extensão. Eu já vou ligar um desses aqui. E o outro na saída, que é o L out, onde sai, quando ele fecha, né? Lembra que quando o mini fecha, o que ele faz? Ele manda aquela fase que está chegando aqui no L para o L out. Então ele vai acionar esse dispositivo aqui. Vamos posicionar bem aqui, ligar novamente o mini agora à energia, posicionar esses fios aqui adequadamente, para que a gente possa ver. E pronto, nós temos agora, vamos só aguardar o mini entrar no ar, né? Ele se conecta aí ao Wi-Fi, já entrou no ar, então pelo aplicativo agora, vejam que quando eu aciono o mini, o que acontece? Ele acionou aqui o meu relé. Então, na verdade, ó, vejam o LED do relé, né? Do relé auxiliar, o relé de acoplamento. Quando eu aciono o mini, o que está acontecendo? O mini está acionando esse relé auxiliar. Então, o relézinho do mini fecha, ele joga 127 volts aqui na bobina desse outro relézinho que vai fechar o contato aqui embaixo, né? Na verdade, ele move o contato, ele vai fechar o que está aberto e vai abrir o que está fechado. E isso que vai proporcionar para a gente uma série de coisas. Então, por exemplo, se eu quiser agora ligar um equipamento de uma outra tensão, né? Pode ser 220, o que for, diferente da tensão que está na entrada, por exemplo, 12 volts. Eu vou acionar alguma coisa de 12 volts utilizando o mini diretamente, como a gente falou, eu não posso, né? Mas eu posso fazer utilizando esses contatos. Mas antes eu queria mostrar uma coisa, né? Se a gente olhar aqui na entrada do nosso relé, nós temos esses 2 conectores aqui, eu vou colocar o multímetro nesses 2 conectores. O que está chegando no relé? Praticamente nada, né? Ou seja, nada. A hora que eu aciono, chegam aqui os 129, né? Na verdade subiu um pouquinho. A tensão da rede fica flutuando, o nominal dele é 127, mas ela está aqui 128, 129. Então vejam, o mini está enviando, né, como a gente falou, para a bobina desse relé, que é a parte aqui que aciona, de acionamento dele, o 127, porque ele é um relé preparado para receber o 127. E na parte de baixo aqui, eu tenho alguma tensão? Não tem nada, né? Não chega nada. O que chega aqui? Na verdade, a gente só tem como detectar os contatos aqui, né? Então, se eu mudar, por exemplo, o multímetro para a parte aqui de continuidade, ele está em continuidade. O que é continuidade? Quando eu tenho contato, o multímetro apita. Olha, quando eu tenho um contato, ele apita. Se eu colocar uma ponteira aqui no comum, que é o central dele, e uma no normalmente aberto, apita, porque ele está acionado. Vamos desacionar aqui pelo aplicativo. Pronto, desliguei o mini. O que acontece? Vou fazer a mesma coisa, colocar uma no comum e a outra aqui no normalmente aberto. Ó, ele é aberto, ele é normalmente aberto. Quando eu aciono, ele fecha.
Então veja, eu aciono aqui pelo aplicativo, ele fecha. Agora o contrário acontece entre o comum e o normalmente fechado. Opa, está escapando aqui. Se eu colocar no comum e no normalmente fechado, ele apita o tempo todo, porque ele está o tempo todo fechado. Quando eu aciono, ele para. Quando eu desligo, né? Quando eu aciono, ele abre o contato normalmente fechado, e quando eu desligo, ele fecha. Porque ele é, como o nome diz, normalmente fechado. Bacana! Isso permite que a gente faça muita coisa interessante, né? Uma coisa que nós vamos fazer, por exemplo, é alimentar um circuito 12 volts. Eu posso passar por aqui, já que essa parte de baixo não é energizada, passar qualquer tensão dentro do limite aqui do meu relé, que é 250 volts, 7 amperes. Então eu posso passar qualquer coisa aqui até 250 volts, até 7 amperes, e ele vai funcionar, porque ele é os contatos totalmente independentes da bobina. O que eu vou fazer então? Vamos acionar como exemplo essa lâmpada, que é uma lâmpada 12 volts. Para isso nós vamos usar uma fonte 12 volts. Então essa fonte aqui 12 volts. Eu vou colocar essa fonte na energia. Então a fonte já está ligada, já está acionada, já tem 12 volts aqui. Vou pegar o conector dela e vou fazer o seguinte, olha. Ele tem aqui positivo e negativo. Na verdade tanto faz, né? Eu vou interromper um deles, né? Então para a lâmpada eu já vou mandar o negativo direto por meio desse conector. É um conector vago aqui, então a lâmpada já recebe o negativo, que é o fio preto, direto. O positivo eu vou colocar no comum do nosso relé aqui. Por que eu estou mexendo com ele sem desligar a energia? Porque essa parte de baixo aqui é desenergizada, né? Se eu for mexer aqui em cima, eu tenho 127 volts, eu não posso desligar a energia. Aqui embaixo não tem problema. Muito bem, já tem então esse relé aqui embaixo recebendo o positivo que vem da fonte. E a lâmpada já recebe o negativo direto. Como é que eu faço agora para fechar o circuito, né? Eu vou pegar o outro conector da lâmpada, vou colocar inicialmente aqui no normalmente aberto. Significa o quê? Que ele está aberto no momento em que o relé, enquanto o relé está desligado, ele fica aberto, ou seja, ele não passa a energia, ele não fecha o contato. Bem, agora eu ligo esse conector na fonte. Então, nesse momento agora eu tenho aqui os 12 volts chegando por esse pretinho e pelo vermelho. Os dois fios agora têm os 12 volts. Então a lâmpada está apagada por quê? Porque o positivo não está chegando nela. Ele vem até o comum aqui, mas o comum não está conectado ao normalmente aberto. Como é que eu faço então para fechar? Eu aciono o relé, aciono a bobina. Então aciono o mini fecha o contato aqui, aciono o relé que fecha esse contato entre o comum e o normalmente aberto. Bacana isso, né? Muito legal. Agora, uma aplicação bacana disso, o Mini tem o pulso, né? Então, vamos configurar o Mini aqui para um pulso de 1 segundo, por exemplo. Então, eu vou procurar aqui as configurações de pulso. Vou colocar aqui um pulso. Vamos ligar o pulso. E já estava aqui 1 segundo, tem meio. Vamos colocar 1 segundo. Salvei. Agora, o que significa isso? Significa que o Mini vai enviar um pulso de 1 segundo para o circuito. Então, a hora que eu jogo, ele aciona durante 1 segundo, ele aciona esse relé durante 1 segundo. O que é isso aqui? Eu posso ligar isso numa fechadura, a gente vai ver logo mais à frente no vídeo, vamos testar numa fechadura. Agora, se eu tiver uma fechadura magnética que funciona ao contrário, sabe aquelas magnéticas usadas muito em porta de vidro, ela fica o tempo todo energizada, e quando eu aperto, quando eu aciono, eu quero que ela solte, por exemplo, por esse mesmo segundo. O que eu preciso fazer? Eu preciso usar o outro contato desse relé. Então, se eu soltar essa lâmpada do contato normalmente aberto e colocar no contato normalmente fechado, vejam que ela já vai acender, ó, já acendeu. Por quê? Porque enquanto o relé está desativado, ele fica conectado. Então imagina o seguinte, eu tenho a porta de vidro, isso aqui é uma fechadura magnética, ela está segurando a porta. Eu quero destravar a porta, eu aciono, momentaneamente destravo, aciono de novo. Posso colocar 1 segundo e meio, posso colocar 2 segundos, enfim, coloco o tempo que eu quiser, mas ó, exatamente isso. Isso é chamado pulso invertido. Então se você precisa com um Mini ou um similar do Mini ter um pulso invertido, a solução
é essa aqui. Mesmo em 127. Ah, eu quero um pulso invertido em 127. Como é que eu faço? Eu passo aqui por baixo 127. Afinal, ele não aceita até 250. Passo 127 aqui embaixo também. Passo 220 aqui embaixo se eu quiser. Mas para uma fechadura magnética que trabalha com 12, tá aqui, já está funcionando. Legal, né? Esse é o pulso invertido, então, que a gente pode trabalhar nesse tipo de relé. Olha que bacana. Bem, como é que nós vamos fazer para acionar uma fechadura, né? Então eu vou soltar a lâmpada daqui e vou fazer a mesma conexão agora com uma fechadura e vamos utilizar o pulso para abrir essa fechadura a partir de um mini trabalhando em 127 volts. Vamos lá então. Bem, eu tenho aqui essa fechadura da AGL, ela já está com o fio conectado aqui à bobina dela. Ela é uma fechadura 12 volts, então ela vai funcionar perfeitamente com esse transformador que está aqui, 12 volts. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a lâmpada, vou pegar um dos contatos dela, a bobina dela da fechadura não tem polaridade correta, né? Então tanto faz, posso ligar qualquer um no positivo, qualquer um no negativo, e vou colocar aqui, eu não posso colocar aqui no normalmente fechado, senão queima essa bobina, tá? Se eu colocar normalmente fechado, isso é para fechadura magnética, ela tem que ficar o tempo todo ligada. Essa aqui, se eu acionar essa bobina por um tempo grande, ela vai esquentar e vai queimar. Ela não é feita para isso, ela é feita para receber um pulso. Então o mini já está configurado para pulso. Eu vou ligar aqui então o outro lado da fechadura no normalmente aberto do nosso relé auxiliar. E o que vai acontecer quando eu acionar o mini agora? Eu aciono a fechadura. Por que ela não abriu a lingueta? Ah, porque a fechadura ela tem aqui essa trava mecânica, né? Ela tem que estar encostada no portão. Então isso aqui, quando eu fecho ela no portão, ela comprime, e a hora que eu aciono, ela abre. E aí fechei o portão, ela trava mecanicamente. Portão encostado, ela, por um segundo, o pulso pode ser até mais curto, né? No caso de uma fechadura como essa, você pode fazer um pulso até de meio segundo. Vamos mudar aqui o pulso só para a gente confirmar. Então eu vou aqui na configuração de pulso do mini. Mudo aqui para um pulso de meio segundo. Salvei. Salvei o pulso, tá aí. Agora é um pulso mais rápido ainda. Vamos testar? Fechadura encostada. Desligou. Desligou não, abriu, perdão. Então bacana, né? Ela abre então com pulso de meio segundo. Você pode fazer um teste. Quanto mais curto o pulso, melhor para a vida da bobina dela. Porque essa bobina, ela é uma bobina com uma potência grande, porque ela move aqui um ferrolho pesado, né? E ela é feita, ela é projetada para receber um pulso. Então, quanto mais curto esse pulso for, melhor preserva a vida útil dela. Como eu falei, se você inverter a ligação aqui, ligar os 12 volts direto nela, você queima essa bobina em alguns minutos. Ela começa a esquentar e ela queima. Ela foi projetada para receber um pulso rápido. Bacana, né, gente? Então, vejam, eu consegui, utilizando esse relé de acoplamento, o relé auxiliar, o relé externo, essa função aqui de passar pelo circuito, né, do mini, acionar através do mini um circuito 12 volts, por exemplo, fazer um pulso invertido em qualquer tensão, desde que eu respeite, né, esse relé, o limite do relé aqui, que é 250 7 amperes. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Ele é um relé igualzinho, né? Também tem aqui uma saída, né, com comum, normalmente aberto, normalmente fechado, e também com limite aqui de 250 volts, 7 amperes. Só que a bobina dele, essa aqui tem uma bobina que recebe 127 volts, a bobina desse aqui recebe 12 volts. Ele foi projetado para ser ligado num circuito de 12. Eu tenho desse mesmo modelo 24 e tenho também 220. Então vai depender do que você vai, como você vai controlar esse relé, na verdade. Por que existem esses modelos com 12 e 24? É para automação, principalmente automação industrial, automação de equipamentos, né? Imagina o seguinte, eu tenho um equipamento industrial que trabalha com uma tensão próxima aí aos 250 volts, que é o limite dele, uma tensão alta, ou ele ainda vai alimentar, isso aqui pode alimentar um contator, que vai alimentar um equipamento com tensão mais alta ainda. Então eu tenho uma tensão alta que é perigosa para que as pessoas lidem com ela, os operadores lidem com ela. Além disso, para trabalhar uma tensão alta, você precisa de cabos, né, com uma corrente normalmente mais alta, você precisa de cabos mais grossos, melhor isolados, né?
Então o que é feito? Esse tipo de relé é utilizado para comando. Então você coloca lá os botões de controle da máquina ligados a relés como esse com 12 volts. Então você coloca lá uma fonte de 12 volts e alimenta toda a parte de comando da máquina utilizando relézinhos como esse aqui. Então os fios de comando que vão para uma distância às vezes maior podem ser fios mais finos, não precisa de um isolamento tão grande porque a tensão é baixa, não oferece risco ao operador. Então o operador vai mexer em botões, vai ter contato com painéis que estão com 12 volts, não tem risco nenhum para ele, né? E a tensão mais alta fica na parte de baixo aqui, lá longe, né? Lá próximo à máquina. Então para isso que são utilizados também esses tipos de relés auxiliares, relés acopladores, né? Para esse tipo de coisa. E no nosso caso, nós utilizamos aqui para gerar pulso invertido, como a gente viu, para alimentar uma fechadura, para gerar, por exemplo, o controle de um circuito de 12, de 24, de 36, de 220, enfim. Eu posso colocar qualquer circuito diferente da entrada aqui, novamente, né, reforçando, respeitando sempre os limites dos contatos aqui desse relé. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você conhecer mais uma forma aí de flexibilizar a utilização do Mini. Nós temos vários vídeos nesse sentido aqui no canal. Dá uma olhadinha nas nossas playlists, né? Tem uma playlist com muita coisa de equipamento Sonoff. Estou deixando ela aí num card para você dar uma olhadinha. Não esquece de deixar seu like, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.